o estudo durante a semana, né, no domingo passado, então nós ainda estamos no capítulo 32. Então, o capítulo 32, o título dele é Melodia Sublime. O capítulo anterior, vocês se lembram que a Cecília, eles foram para aquele salão onde eles estavam tocando órgão, né? Tinham as crianças cantando. E inclusive a Ismália pediu para Cecília, que é uma das meninas, né, dos Bacelar, tocasse algo. E foi lindo aquele capítulo, que ela mostrou, além da sensibilidade dela, o envolvimento que ela tem ainda com um espírito, né, que ela ama muito e que está distante dela. Então, foi um capítulo que mostrou um pouco da vibração e da preocupação com o local ali onde eles estão para baixo, né? Do umbral ali do posto de socorro para a terra e para quem está para baixo. Agora, esse é um capítulo um pouco diferente. Eles ainda estão ali no mesmo salão, mas vai contar agora e vai mostrar, na verdade, a vibração de mais elevada, mais iluminada, porque agora é a Ismália quem vai estar participando aqui do que vai acontecer. Então começa o capítulo dizendo assim: depois então que a Cecília acabou de fazer, né, a música dela, a oração dela, num gesto nobre, Aniceto pediu a Ismália que executasse algum motivo musical de sua elevada esfera. Então foi o Aniceto que pediu agora para que a Ismália tocasse. A esposa de Alfredo não se fez rogada. Com extrema bondade sentou-se ao órgão falando gentil. Ofereço a melodia ao nosso caro Aniceto. Então olha a gentileza ali deles, né? Como ele pediu para ela, ela foi lá e dedicou ao amigo, né? Ao Aniceto, aquilo que ela iria tocar. E ante nossa admiração comovida, começou a tocar maravilhosamente. Logo as primeiras notas, alguma coisa me arrebatava ao sublime. Então, eu não sei se vocês se lembram no capítulo anterior, quando a Ismália pediu para a Cecília tocar, a Cecília ficou até um pouco constrangida. Ela falou assim: como que eu vou tocar algo para você que vive num plano, num ambiente já celeste, né, praticamente? Você deve estar acostumada com coisas sublimes. E como que eu vou tocar algo para você? E a Ismália fala para ela: não, porque eu também gosto das recordações e também toca no meu coração o sentimento da minha recordação de quando eu tive na Terra, né? Mas agora a Ismália começou a tocar algo que era, na verdade, de uma sublimidade que eles não estão acostumados. E é o que começou a chamar a atenção do André Luiz. Estávamos extasiados, silenciosos. Então eles estão presenciando algo que não é do ambiente onde eles vivem, né? É algo muito acima. E aí ele ainda segue descrevendo: a melodia, tecida em misteriosa beleza, inundava-nos o espírito em torrentes de harmonia divina. Penetrava-me o coração um campo de vibrações suavíssimas, quando fui surpreendido por percepções absolutamente inesperadas. Então ele está descrevendo que já é algo que botou ele, né, numa vibração totalmente elevada, mas ainda ele descreve aqui que agora ele estava sendo surpreendido por percepções ainda que ele não esperava acontecer. Com assombro indefinível, então ele ficou assombrado até com o que ele estava presenciando. Reparei que a esposa de Alfredo não cantava, mas no seio caricioso da música havia uma prece que atingia o sublime. Então era uma música uma prece em forma de música, né? Mas com uma característica que agora ele vai explicar para a gente o porquê que ele percebeu que era algo totalmente novo para ele. Oração que eu não escutava com os ouvidos. Olha isso. Eles colocam aqui, quem colocou o texto aqui, ó, coloca até em itálico, né? Destacando. O André Luiz, então, está falando para a gente que ele está ouvindo algo, mas não era com o ouvido. A Ismália estava cantando, mas não era com a boca.
Era a vibração da alma, era uma oração de um espírito mais elevado que ele estava conseguindo perceber. Quantas vezes a gente já não viu no livro, no Nosso Lar, aqui nos Mensageiros, quando o André Luiz vai falar alguma coisa, os espíritos mais elevados, eles já respondem, antes do André Luiz colocar para fora. E eles até adiantam para o André Luiz, várias vezes isso aconteceu. Assim, você não precisa perguntar, eu sei o que você está querendo saber. E falo. E aí a gente começa a entender o quanto que a sintonia, a conversa, né, a forma de passar informação de espírito para espírito não é exatamente da maneira que a gente está acostumado. Porque a gente está acostumado com a forma material, que é a emissão de ondas mecânicas através da voz, do corpo. Mas os espíritos mais elevados conseguem captar o pensamento. E aqui, nesse momento, foi a primeira vez que o André Luiz estava escutando algo e que não era com o ouvido dele. Ele falou que ele estava sentindo aquela oração, ele estava ouvindo, ele estava conseguindo assimilar tudo aquilo, mas não era com o ouvido. Olha aqui, ó. Oração que eu não escutava com os ouvidos, mas recebia em cheio na alma, através de vibrações sutis, como se o melodioso som estivesse impregnado do verbo silencioso e criador. Então, é algo até difícil da gente entender exatamente, de conseguir visualizar o que é. Porque a gente tem a necessidade, né, da confirmação material das coisas. A gente quer ver, a gente quer ouvir, mas existem os sentidos que estão muito além dos 5 sentidos que a gente está acostumado aqui encarnado. Eu acho que é no livro no mundo, Evolução em Dois Mundos, que o André Luiz fala que os encarnados, eu acho que eles têm 1/8 da percepção, né, que os espíritos têm. Então, os nossos 5 sentidos, eles são muito menores do que a capacidade de percepção que um espírito, principalmente um espírito mais evoluído, tem a capacidade de perceber, de sentir, através de outras formas que a gente não compreende ainda, né? E aí ele ainda segue falando, as notas de louvor alcançavam-me o âmago do espírito, arrancando-me lágrimas de intraduzível emotividade. Então ele primeiro descreve, né, como ele estava recebendo isso, e agora ele vai entrar propriamente no que era aquilo que ele estava ouvindo, né, e sentindo, que era a própria oração e canção da Ismalha. Então aqui vai começar já a descrever o que a Ismalha estava falando, né, daquela maneira que a gente ainda não consegue compreender. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida ou alguma observação que vocês queiram fazer? Mas vamos entrar então no que era essa oração sublime, né? E aí a Ismalha começa então: Ó Senhor de todos os mundos e de todos os seres, recebe, Senhor, o nosso agradecimento de filhos, devedores do teu amor. Então é legal a gente prestar atenção nessa oração da Ismalha, primeiro, porque ela é um espírito extremamente evoluído. E ela aqui já se coloca na condição de que reconhece que ela é devedora também, apesar de já estar diferente, em posição diferente. E olha que bonito, ela começa falando, ó Deus de todos os seres de todos os mundos. A gente costuma ter a ideia de que Deus, né, é o nosso Deus, que cuida da terra. A gente não está acostumado a visualizar Deus como um Deus de todo o universo. Deus é Deus de qualquer outro lugar, de qualquer outro planeta, de qualquer outra habitação. E aqui é ela mostrando isso, né? Que ela está rezando para esse Deus. Dá-nos tua bênção, ampara-nos a esperança, ajuda-nos o ideal na estrada imensa da vida. Então é legal a gente começar a ver, porque assim, a concepção que a gente tem de Deus, ela normalmente ela é limitada à nossa evolução. Então, quanto mais alguém é evoluído, quanto mais um espírito é evoluído, maior a compreensão que ele tem de Deus também. Maior a graça que ele enxerga em Deus, maior a perfeição que ele enxerga em Deus. Então, é muito lindo a gente analisar isso do ponto de vista de um espírito extremamente evoluído.
E olha que ela, na oração dela, está pedindo ajuda para Deus. Seja para o teu coração, então olha isso, ela está falando para Deus, seja Deus, Deus de todos os mundos, seja para o teu coração, cada dia, o nosso primeiro pensamento de amor. Seja para a tua bondade a nossa alegria de viver. Pai de amor infinito, dá-nos tua mão generosa e santa. Então, olha isso, como o foco principal da vida da Ismália é Deus. Longo é o caminho, grande o nosso débito, mas inesgotável é a nossa esperança. Pai amado, somos as tuas criaturas, raios divinos de tua divina inteligência. Ensina-nos a descobrir os tesouros imensos que guardaste nas profundezas de nossa vida. Então, cada parágrafo dessa oração dela, né, já é algo extremamente maravilhoso. Naquela tem um outro capítulo aqui nos Mensageiros, né? Vocês se lembram que a Ismália fez uma outra prece lá junto com aqueles que dormem, que também já foi maravilhosa. E agora, mais uma vez, ela mostrando, ela exteriorizando para a gente ver uma comunhão com Deus de um espírito mais elevado. E ainda, olha isso, auxilia-nos a ascender, a subir, a lâmpada sublime da sublime procura. Acender, não é de acender, não é de subir, de acender mesmo, de iluminar. Senhor, caminhamos contigo na eternidade, em ti nos movemos para sempre. Abençoa-nos a senda, indica-nos a sagrada realização e que a glória eterna seja em teu eterno trono. Resplandeça contigo a infinita luz. Mane em teu coração misericordioso a soberana fonte do amor. Cante a tua criação infinita o sopro divino da eternidade. Seja a tua bênção claridade aos nossos olhos, harmonia ao nosso ouvido, movimento às nossas mãos e impulso aos nossos pés. Então, o quanto que, né, ela se entrega completamente para que ela consiga ver tudo com os olhos de Deus, emanar a harmonia de Deus, movimentar as mãos dela na vontade de Deus, os pés dela também, naquilo que Deus gostaria que ela fizesse. Então ela está pedindo para que ela aprenda a cada vez mais se entregar nas mãos de Deus. No amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas, na progressão de todas as coisas, na voz de todos os seres, glorificados seja para sempre, Senhor. Então, olha isso, que nós saibamos um dia glorificar a Deus em tudo, que todos os seres, que toda a criação um dia se alinhe com as leis divinas e esteja harmonizado, porque infelizmente nós, na nossa evolução, muitas vezes nos distanciamos dessas leis e é onde a gente começa a colher o nosso sofrimento, nos desequilíbrios, é que a gente começa a colher os nossos sofrimentos. E aqui o que ela está mostrando é que um dia que nós possamos, ou a própria Terra possa, se sintonizar completamente com Deus, a ponto então de ser uma vivência, né, uma experiência, como ele fala aqui, ó, na progressão de todas as coisas, na voz de todos os seres, que seja Deus glorificado para sempre, em tudo, né, em todas as coisas, em todos os seres. E aqui, assim ela termina, né, essa oração dela, e aí o André Luiz nos descreve um pouco também, porque se no começo ele já estava sensibilizado e chorando, e ele fala agora que melodia era aquela que se ouvia através de sons inarticulados. Então era algo sublime, né? E uma melodia, era uma música, ao mesmo tempo uma oração, algo que ele não conseguia descrever. Não pude conter as lágrimas abundantes. Quer dizer, o André Luiz estava chorando bastante no final da oração dela, né? Cecília
comovera-nos com a sensibilidade, lembrando as harmonias terrenas e os afetos humanos. Então ele está também falando, né? Não que a Cecília não tivesse comovido a eles também, né? Com aquela demonstração de amor que ela tinha pelo sofrimento dela também, né? A mágoa, alguma ainda incerteza com relação ao tempo das coisas acontecerem e tudo mais. Então ele estava falando, a Cecília comoveu ele também. Mas no caso da Cecília, ela comoveu eles lembrando as harmonias terrenas, os afetos humanos, as relações que a gente vivencia aqui, ainda seres inferiores. Mas Ismalha agora, ó, no entanto, arrebatava-nos o espírito, elevando-nos ao Supremo Pai. Então ele agora estava percebendo que ele estava emocionado, não por conta do amor entre as criaturas, mas pelo amor de comunhão de um ser com Deus. Então ali é algo muito mais sublime que eles presenciaram, coisa que muitas vezes nós não estamos ainda acostumados tanto a entender ou até a presenciar. Porque nós nos apegamos ao amor, aquilo que nós estamos alcançando, que é o amor entre as criaturas, que é o amor entre aqueles que se ajudam, que se apegam, que se amam. Mas não existe um amor muito mais sublime, que é o que nós, muito de longe, muito distante, entendemos, mas que agora a Ismalha ali estava dando exemplo para eles, né? Ela estava mostrando essa sintonia que ela tem com Deus. E aí o André Luiz ainda fala, nunca ouvira oração de louvor como aquela. Porque oração, nós sabemos que tem 3 tipos de oração, né? A oração de pedido, quando a gente faz uma oração, muitas vezes a gente fica, na maioria das vezes, a gente pede. A gente pede porque a gente quer que Deus ajude a gente, que resolva os nossos problemas. Então, esse é um tipo de oração. A oração de agradecimento, quando a gente começa a reconhecer que Deus já tem dado muito para a gente, que a gente tem mais a agradecer do que muitas vezes a reclamar ou a pedir, mas ainda faz parte da nossa vida a necessidade de pedir, porque nós reconhecemos o quanto nós ainda somos imperfeitos. Mas a terceira forma de oração, que é essa que a Ismalha está mostrando, é a oração de louvor, de glorificação a Deus. Então é de perfeita sintonia, né? Ou de reconhecimento da glória que é toda a criação. E o André Luiz está falando justamente isso. Ele nunca tinha presenciado ou ouvido uma oração de louvor como essa que a Ismália tinha feito. Além disso, a esposa de Alfredo glorificava o Senhor de maneira diferente, inexprimível na linguagem humana. Então, é o que mais chamou a atenção aqui também do André Luiz, que ele está enfatizando para a gente desde o começo, é que isso não é da maneira que a gente conhece, né? É inexprimível na linguagem humana. Ele está traduzindo para a gente da maneira que ele conseguiu. Mas o que ele presenciou ali, através de sons, como ele fala, inarticulados, né? Então é uma sensibilidade de maneira totalmente diferente que ele sentiu com a alma dele. Então, aquilo que era uma oração que ele estava identificando como a coisa mais sublime que ele já tinha presenciado em relação à prece. E aí ele ainda fala: a prece tocara-me as recônditas fibras do coração e reconhecia que nunca meditara na grandeza divina, como naquele instante em que uma alma santificada falava de Deus. Então ele nunca tinha aquilo que eu falei. Nós ainda não temos noção do que é Deus. Quanto mais a gente vai evoluindo, crescendo, mais a gente vai tendo condições de perceber, de se sensibilizar do que é de fato Deus. A gente ainda não entende isso. Mas agora o André Luiz presenciando isso, foi o que ele falou. Ele nunca tinha meditado na grandeza real de Deus. A gente sabe que Deus é algo supremo, maior do que nós, mas a gente não tem, eu acho, que a sensibilidade para conseguir alcançar isso que ele está descrevendo para a gente. Mas naquele momento, né, como naquele instante em que ele viu uma alma santificada
falando de Deus. Então, naquele momento, ele começou a perceber que Deus era muito mais do que ele já pudesse imaginar. E não era só eu a chorar como criança. Aniceto enxugava os olhos de maneira discreta. E algumas senhoras levavam o lenço ao rosto. Então, olha isso. Até o Aniceto, que é um dos espíritos aqui mais também evoluídos juntos deles, né? Até o Aniceto se sensibiliza com a oração da Ismael. Compreendi que a oração terminara porque a música mudou de expressão. Olha isso, ele está descrevendo que, inclusive, porque a Ismael acabou a oração, mas ela ainda seguiu cantando. Ela ainda seguiu com alguma melodia. Mas o que o André Luiz está falando, assim, ó, na minha percepção, eu entendi que a oração terminou porque a melodia mudou o jeito dela de se expressar ali. Mas o fato é que, sem ele ouvir palavras, ele entendeu tudo aquilo que ele descreveu para a gente com a alma. Ele começou a entender aquilo sem ter ouvido vozes articuladas, né? O caráter heróico cedeu lugar ao lirismo encantador. Então agora ele estava falando que mudou a característica daquilo que a Ismália estava tocando ou cantando para eles, né? Experimentando a profunda serenidade ambiente, vi que luzes prodigiosas jorravam do alto sobre a fronte de Ismália. Então, olha, do mesmo jeito que aconteceu lá, quando eles estavam fazendo aquele trabalho junto com os que dormiam, vocês se lembram que na hora que ela começou a fazer a prece, o André Luiz prestou atenção e ele viu que uma luz descia do alto, entrava através da fronte da Ismália, né? E na oração saía em forma também de bênçãos, né? De energia, que eram distribuídas para os outros que ali estavam. Então, aqui nessa oração, ele viu a mesma coisa acontecendo. Uma luz prodigiosa que jorrava do alto, sobre a fronte da Ismália, envolvendo-a num arco irisado de efeito magnético. E, com admiração e enlevo, observei que belas flores azuis partiam do coração da musicista, espalhando-se sobre nós. Então, da mesma maneira que aconteceu lá no capítulo anterior, ela recebia essa luz do alto e saía algo que aqui, agora ele está descrevendo, flores azuis, saíam do coração da Ismália e espalhava sobre todos eles, né? Então, olha, é uma descrição que eles fizeram duas vezes nesse livro, para a gente entender como é que funciona esse mecanismo de comunhão, de busca de recursos do alto e de distribuição, que é aquilo que nós falamos naquele capítulo também. A nossa oração, é claro que em grau menor, mas também faz da mesma maneira. Quando a gente faz uma oração pedindo ajuda, para que a gente consiga estender essa ajuda a alguém, a gente está buscando recursos que a gente não vê, mas acontece. Esses recursos vêm e a gente consegue distribuir. Quanto mais evoluídos nós somos, quanto mais espiritualizados nós somos, mais a gente consegue distribuir essa bênção que a gente consegue reter do alto. Tudo tranquilo, gente? Nada de dúvida? Ninguém quer perguntar nem falar? Então vamos adiante. Esse capítulo é um pouquinho mais longo também. E aí ele ainda segue falando, né? Então a gente, analisando, consegue até talvez imaginar a cena, né? Um salão dentro de um castelo, um salão lindo com órgão, a Ismália cantando de uma maneira sublime e luz vindo do alto, entrando por ela e se materializando em flor para cada um deles, né? E as flores, olha como ele segue falando, desfaziam-se como se feitas de cariciosa bruma anilada ao tocar-nos de leve, enchendo-nos de profunda alegria. Então, as flores eram recebidas no perispírito de cada um deles e elas se desfaziam. É como se as flores chegassem e se incorporassem neles, né? Porque são energias materializadas em forma de flor.
a maior parte caía sobre Aniceto. Vocês se lembram que ela dedicou aquela música ao Aniceto? Então, num reconhecimento de espíritos ali que estão se ajudando, né, e que têm um carinho muito grande um pelo outro, então ela direcionava a maior parte daquela bênção, daquelas flores, daquela energia para o próprio Aniceto, fazendo-nos recordar as palavras amigas da dedicatória. Olha lá, justamente o que, como ela dedicou a ele, ela estava canalizando para ele aquela intenção. E isso também nos mostra como nós conseguimos também canalizar para certas pessoas aquilo que a gente gostaria de fazer. No momento de um passe, no momento que a gente faça uma oração, seja em que ambiente, em que local que a gente esteja, mas que a gente esteja querendo ajudar aquela pessoa, se a gente se concentrar, pedir, se elevar, a gente consegue fazer com que isso chegue ao alvo que a gente gostaria, né? Impressionavam-me profundamente aquelas corolas fluídicas, de sublime azul celeste, multiplicando-se sem cessar no ambiente e penetrando-nos o coração como pétalas constituídas apenas de colorido perfume. Sentia-me tão alegre, experimentava tamanho bom ânimo, que não conseguiria traduzir as emoções do momento. Então, a sensação que o André Luiz teve nesse momento é algo que ele não conseguiu, inclusive com o que a gente está lendo aqui, como ele fala, não conseguiu descrever o que foi aquilo naquele momento. Mas a gente faz uma pequena ideia, né? Porque nós somos ainda limitados. Mas dentro da nossa limitação, já imaginar o pouco que a gente consegue já é sublime. Imagina, eu fico me imaginando, né, numa cena como essa. Mais alguns minutos e Ismalha terminou a magistral melodia. Eu penso assim, ó, que a gente também deve considerar isso, porque a gente fica imaginando só no mundo espiritual, no plano espiritual, porque eles estão vendo e presenciando isso. Mas isso acontece também aqui no plano material. Então, a gente às vezes vai num ambiente onde a pessoa que está fazendo a oração, ela está tão envolvida, ela está tão conectada com Deus. Então, pode ser numa missa, pode ser um padre, pode ser um pastor, pode ser qualquer pessoa. Mas num ambiente de uma oração sincera, mesmo que a gente não consiga visualizar tudo isso que o André Luiz está visualizando, muitas vezes a gente consegue sentir. Porque a gente consegue perceber essa transformação de energia que muitas vezes acontece com a gente num ambiente de oração como esse. Então a gente pode procurar analisar ou lembrar desse momento que o André Luiz está descrevendo, mesmo quando a gente está vivenciando algo aqui no plano dos encarnados. E aí ainda fala, a esposa do administrador desceu até nós, coroada de intensa luz. Então aqui a luz que ela estava recebendo, ela acabou a música, desceu até próximo deles e ela estava ainda envolvida com uma imensa luz. Alfredo avançou, beijando-a no rosto, ao mesmo tempo que Aniceto lhe estendia a destra, né? Então, oferecendo a mão, né? Agradecido pelo que ela tinha, né? Oferecido para ele. E aí ele fala, né? Há muito tempo não ouvia músicas tão sublimes como as desta noite, exclamou o nosso orientador sorrindo. Então, olha isso, ele está grato, né, por tudo que eles vivenciaram ali, tanto no momento da Cecília, quanto no momento agora da Ismália. Cecília falou-nos do sublime amor terrestre, e Ismália arrebatou-nos ao divino amor celestial. Então, mais uma vez também reforçando isso, né, que nós temos duas fontes de amor. Né? O amor daqueles que nos envolvem, que são nossos companheiros de jornada, e o amor da conexão mais alta, que é o amor pleno. É o amor ainda fonte de todos os amores, né? Ainda não sempre, ainda e sempre será, né? E aí o Aniceto, então, confirmando isso, né? Que ele também estava extremamente feliz por ter presenciado aquilo, tanto a história da Cecília, do amor mais terrestre, quanto da Ismália, desse amor celestial.
ideia feliz a de permanecermos no posto. Então, ele está agora reconhecendo que feliz que eles foram de ter ficado nessa noite. Porque vocês se lembram que eles queriam seguir viagem, porque eles queriam chegar logo na Terra. Mas eles resolveram ficar. E olha quantas coisas eles, o André Luiz, o Vicente aprenderam e nós também, né? Porque o André Luiz ficou e presenciou e trouxe para nós tudo isso daqui. Fomos igualmente socorridos pela luz da amizade, que nos revigorou o bom ânimo. Então, o Aniceto, deixando claro o quanto isso fez bem para ele também. Aproximaram-se os bacelares, então a visita, né? Eminentemente comovidos. Então, os bacelares agora falando, que maravilhosas flores nos deste, querida amiga. Então, olha isso, né? Se aqui na Terra a gente tem o hábito de muitas vezes pegar uma flor, comprar uma flor e oferecer para alguém, para que essa pessoa receba esse carinho ou se sinta alegre, a maneira que os espíritos evoluídos têm também é de oferecer flor, mas através da energia, do pensamento, porque eles são capazes de materializar flor e oferecer flor. E essa flor entrar da maneira que nós vimos, ser recebida no espírito de cada um, magnetizada, melhorando, né, o ânimo, melhorando o estágio de alegria que cada um ali estava. Então, que maravilhosas flores nos deste, querida amiga, disse a mãezinha de Cecília, abraçando a esposa de Alfredo. Voltaremos ao trabalho repletos de energia nova. Então, é como se fosse realmente um momento que eles viveram ali naquela noite de reabastecimento entre todos, né? De comunhão de energia para no dia seguinte todos voltarem ao trabalho revigorados. Acrescentou a senhora Bacelar, sorridente. A extensa sala estava cheia de notas de reconhecimento e júbilo sincero. A melodia de Ismália constituíra singular presente do céu. A alegria e o bom ânimo transpiravam em todos os rostos. Então, olha isso, né? Transformou eles que já eram ali espíritos que estavam envolvidos com um trabalho bom, né, do bem, um trabalho sério, mas que acaba a energia deles também caindo. E naquele momento eles receberam uma injeção de bom ânimo, né, e de alegria. Observando que Aniceto se retirava para um canto do salão, procurei-o ansioso. Então André Luiz, as dúvidas dele, né, foi atrás do Aniceto, perguntar alguma coisa. Desejava esclarecer o fenômeno da prece sem palavras. Então, olha isso. Ele falou assim: agora eu vou perguntar para o Aniceto, o que é isso que eu vi, né? Uma prece sem palavras. Das harmonias, daquela vibração que ele sentiu, das luzes e das flores. Então, André Luiz queria, de novo, ouvir explicações sobre aquilo, né? O André Luiz é um espírito que tem sede de aprender, de entender. Então ele queria saber o que era tudo aquilo e foi atrás do Aniceto. E olha aqui mais uma vez mostrando aquilo que eu falei. Antes, porém, das interpelações do aprendiz, o orientador amigo sorriu amável e explicou. Então, antes do André Luiz perguntar o que ele tinha para perguntar, o Aniceto se adiantou e falou: conheço a sua sede, André. Não precisa perguntar. Impressionou-se você com a grandeza espiritual da nobre companheira do nosso amigo. Então, e era exatamente isso. O André Luiz estava impressionado com a grandeza espiritual. Ele sabia que a Ismália era um espírito mais elevado. Mas naquele momento ele presenciou a luz, né? Presenciou através de fenômenos que ele desconhecia. E aí o Aniceto ainda segue, né? Não precisarei alinhar esclarecimentos. Aí ele falou assim, não vou precisar te esclarecer muito. Aí o Aniceto chamou a atenção dele de algumas coisas que ele já tinha vivenciado, né? Recorda-se de Ana, a infeliz criatura que dorme nos pavilhões, entre pesadelos cruéis? Então a Ana foi aquela primeira que estava deitada, dormindo, que o Aniceto pediu para que o André Luiz se concentrasse, conseguisse usar aquilo que ele tinha recebido de tratamento lá para aclarar a visão e a audição dele.
E aí o André Luiz conseguiu entrar naquela nuvem mental que a Ana vivia. Era aquela senhora que tinha matado o marido, o ex-marido, né? Tinha inclusive levado ao trilho do trem. Então o André Luiz, o Aniceto está chamando a atenção para ele assim: você se lembra da Ana? Você se lembra da mente dela? Da vibração que você percebeu nela? E ainda mais um exemplo. Lembra-se de Paulo, o caluniador? O Paulo, vocês se lembram também, foi o responsável pelo problema da vida de encarnada da Ismália e do Alfredo. O Paulo era o amigo do Alfredo que inventou aquele monte de mentira da Ismália para poder, porque ele queria ficar com a Ismália e não conseguiu. Então vocês se lembram do Paulo também? Estava envolvido naquela repetição das cenas ruins, né, da vida dele. Estava preso, aprisionado naquilo. Não os viu carregando pesados fardos mentais? Cada um de nós traz, nos caminhos da vida, os arquivos de si mesmo. Então, agora o Aniceto falando o que Jesus falou muitas vezes, né? O que a gente sabe através do estudo do Espiritismo, da doutrina espírita, né? Que nós colhemos os frutos de tudo aquilo que nós fizermos na nossa vida, tanto em atitudes quanto em pensamento, em vibração. Então, cada um de nós traz nos caminhos da vida os arquivos de nós mesmos, de si mesmos, cada um os seus. Ninguém tem como apagar o passado. Tudo que nós fizermos vai caminhar com a gente. Enquanto os maus exibem o inferno que criaram para o íntimo, os bons revelam o paraíso que edificaram no próprio coração. Então ele fez essa comparação para o André Luiz entender. Você viu primeiro o lado extremamente baixo, ruim, né, dos seres ainda imperfeitos. Agora você está vendo o reflexo interno de um ser que, no caso da Ismália, vocês se lembram, uma vida extremamente sofrida, mas que sofreu com dignidade, sem prejudicar o próprio Paulo, que era o caluniador dela. Ela morreu totalmente abandonada no mundo, ela morreu doente, o marido tirou os filhos dela e ela ainda assim não se revoltou, soube passar por tudo aquilo de maneira como um cristão do grau de evolução dela passaria, né? Então, o Aniceto está falando justamente isso. Agora, o que a gente vê do lado de cá é exatamente isso. Aquilo que cultivamos na terra ou o nosso dia a dia é o que nós vamos seguir ainda do lado de lá. Então, Ismália já amontoou muitos tesouros que as traças não roem. Então, quando nós estamos preocupados com, né, adquirir as realizações aqui da terra, são os tesouros que Jesus falou, né? São aqueles que as traças são capazes de corroer. É tudo que faz parte da matéria, né? Eu ouvi uma palestra esses dias do Haroldo Dutra Dias, que ele falou assim, ó, tudo o que nós conseguimos vislumbrar com os nossos olhos, ou está morto ou vai morrer. Tudo o que a gente consegue visualizar com os nossos olhos, que é a matéria, ou está morto ou está destinado a morrer. Não tem nada na matéria que vai permanecer eternamente. Tudo é passageiro. Então, tudo o que é material fica para trás. Só que se a gente se nós não nos preocuparmos de ir atrás dos tesouros, que são esses tesouros que as traças não corroem, aquilo que não vai ficar para trás, nós vamos levar para o lado de lá, seja vibração, sentimento bom ou ruim. E aí falando justamente isso, explicando isso, a Ismália, ela já é extremamente rica, mas não da maneira que a maioria dos encarnados buscam, né? Essa riqueza das posses, do dinheiro, né? Das conquistas materiais. Ela é rica, ela é próspera, mas dos tesouros espirituais.
ela já pode dar da infinita harmonia, a que se devotou pela bondade e pelo divino amor. Então, por isso, ela é tão rica que ela está distribuindo essa riqueza nesse momento para nós. O que vocês estão presenciando é isso, é um ser extremamente poderoso do ponto de vista de luz e que está distribuindo essa luz para nós aqui que estamos com ela. A luz que vimos é a mesma que jorra do plano superior, de maneira incessante, inundando os caminhos da vida. Então agora ele está explicando, porque o André Luiz queria saber o que era a luz, o que era aquela harmonia, o que eram aquelas flores. E aí o Aniceto está falando, a luz é a mesma que nós vimos vir do plano superior e que a gente vê em todos os locais, quando a gente busca, né, essa fonte sublime. Então Deus é providência constante nas nossas vidas e isso vem do alto. Então a luz que você viu é a mesma que vem do plano superior, inundando as nossas vidas, os nossos caminhos. Mas a melodia, a prece e as flores constituem sublime criação desta alma santificada. Então, olha que lindo. Isso é algo que a gente precisa entender com o tempo, porque muitas pessoas acham que tudo vem somente de Deus. Mas não, nós temos participação naquilo que também nós fazemos. A fonte é Deus, de tudo. Mas nós podemos personalizar aquilo com a nossa intenção, com o nosso pensamento, com a nossa vibração. Então, a luz é a mesma, a fonte é a mesma. Mas a melodia, a prece e as flores são criação da Ismália. E por isso também que a gente estuda e sabe que Deus fala, Deus é o Criador, mas nós somos co-criadores junto de Deus. Então nós temos, sem Deus nós não somos nada, mas nós temos participação constante naquilo que está ao nosso redor. Se a gente resolver não produzir nada, se a gente resolver atrapalhar a vida de alguém, a gente atrapalha. E se a gente resolver mobilizar a nossa energia para poder produzir algo na direção da vida de alguma pessoa, a gente também consegue. E é exatamente o que está descrito aqui. A fonte é a mesma, mas cada um faz o que quiser com essa fonte. A Ismália produziu aquela melodia sublime que deixou o André Luiz totalmente deslumbrado. A prece que tocou o coração e a alma dele, que ele está agora passando para a gente. E as flores, que são a energia materializada que a Ismália quis oferecer em forma de flor para eles. Ela poderia simplesmente oferecer uma energia em forma do que ela quisesse, mas não, porque ela tem sensibilidade, ela quis embelezar aquele momento e fazer realmente que aquilo se tornasse cada vez mais sublime. Então a Ismália faz parte dessa criação divina, dessa comunhão com Deus. Eles presenciaram algo sublime, mas que não é somente do Criador. Ele é uma transformação que a criatura também consegue fazer. Então, ó, esses três itens, isso que nós não nos esqueçamos disso no nosso dia a dia. Porque muitas vezes a gente fica esperando que Deus faça tudo por nós. Mas Deus espera de nós algo em relação aos outros. Deus dá o que a gente precisa. Mas se a gente não se mobilizar, muitas coisas não acontecem. Também André Luiz fala, né, no livro Consolador, que Deus atende a criatura através da criatura. Então, e a gente fica rezando para Deus resolver isso, resolver aquilo, tirar tal pessoa, e nós temos essa capacidade. E aí, então, ele finaliza, já está no finzinho do capítulo aqui, finalizando, então ele fala assim, a Ismália, sendo essa fonte, né? Na verdade, esse aparelho que puxou essa energia e distribuiu para a gente, ela repartiu conosco, neste momento, uma parte dos seus tesouros eternos.
e peçamos ao Senhor, meu amigo. Então aí o Aniceto está concluindo. O que nós recebemos aqui foi um grande presente através das mãos da Ismale, do tesouro que ela já adquiriu. Mas peçamos a Deus, né? Peçamos ao Senhor, meu amigo, que não tenhamos recebido em vão as sublimes dádivas. Então, que ele também possa receber e reter aquilo que ele recebeu naquele momento, e que ele possa também entender que ele pode um dia distribuir da mesma maneira, cada um no seu grau de evolução, mas todos nós temos potencial para ajudar, a quem quer que seja. E o André Luiz, ali naquele momento, da mesma maneira que nós vamos muitas vezes num local de oração, receber uma bênção, receber um esclarecimento, um passe, ou na missa, a hóstia, e aquele momento a gente recebe uma bênção muito grande. E o que a gente faz com aquilo, né? O capítulo Aniceto finaliza de maneira muito bonita para que a gente entenda que não é só naquele momento, é para que a gente receba e que aquilo não seja em vão, que a gente leve, cultive, aumente aquilo, né? Teve um trecho aqui do capítulo que fala, né? Aquelas flores se multiplicavam cada vez mais no ambiente. E nós podemos fazer isso também. Nós podemos pegar tudo isso que a gente recebe aqui e multiplicar essas luzes que, com a graça de Deus, nós temos o ambiente com a espiritualidade aqui nos envolvendo, para que a gente possa pelo menos perceber isso e leve adiante. Que a gente tenha isso na nossa semana, né? Que a gente possa levar isso nessa semana e cada semana seja maior, seja mais profícuo para todos nós, né? Eu não sei se ficou alguma dúvida, se alguém quer falar mais alguma coisa que percebeu aí da lição que eu não percebi, mas aqui termina então esse capítulo. Eu acho que nós temos realmente aprender cada palavra que foi falada hoje. Não só para a gente ler, não só para a gente achar bonito, lindo e tal, mas pensar realmente e aplicar. Sim. O Aniceto falou no final, né? Sim. É isso que nós temos que fazer. Elas morrerem. E que Deus que nos ajude, né? Que Deus que nos ajude, porque vocês viram, se a Ismália pede ajuda... Pois é. Se ela ainda acha que ela tem coisas para pagar... Ela tem débitos ainda, também é uma devedora perante Deus. Nós temos para carregar. Que Deus cuide de nós todos. E o restante, gente, tudo bem? Tudo tranquilo. Certo. Então tá bom. Então beleza, colocamos em dia mais um capítulo. Vamos, domingo que vem a gente segue. Oi, Adrianinha. Tudo bom? Boa noite, tudo bem? Tudo